No silêncio da alma, a Umbanda fala. Está no ar, Caminhos de Axé. Olá, pessoal. Eu tenho um amigo muito querido que é o Francisco Ricardo. Eu e o Fran, é a forma carinhosa que eu chamo, né? Nós trabalhamos juntos como professores na universidade. E o professor Francisco me pediu que eu falasse um pouco sobre como se praticava a Umbanda no passado e como ela é feita hoje. Eu começo dizendo que entre os sacerdotes, em especial os mais velhos, os mais antigos, é muito comum a gente dizer: "Ah, mas na minha época a gente fazia assim", ou "Ah, quando eu entrei na Umbanda a gente fazia de tal forma", né? Só que hoje tudo está muito diferente. Os valores éticos e morais também se alteraram, a sociedade mudou. E a grande pergunta que fica será que todas essas mudanças sociais foram boas para a Umbanda? Será que a Umbanda praticada hoje tem a mesma força daquela Umbanda que era feita lá no passado? A Umbanda hoje atende os anseios da sociedade? E quais são esses anseios? O que as pessoas querem quando vão na Umbanda? Bem, para isso, nós vamos ter que traçar algumas comparações, alguns paralelos sobre as práticas do passado e do presente. Mas antes de eu começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Eliane Otramari, sou professora universitária e pesquisadora e também sou dirigente do Templo de Umbanda Estrela Guia. Hoje eu trago para vocês em nosso podcast mais uma Pílula de Axé, com o tema A Umbanda de Ontem e de Hoje. Vem comigo para a gente refletir sobre isso juntos. Eu vou começar dizendo, na minha época, e minha gente, essa expressão entrega a minha idade, né? Na minha época, a gente só fala assim quando já tem uma certa idade, e eu tenho 61 anos, e desse tempo de vida, pouco mais de 30 anos são de vivência na Umbanda. Desses 30 anos de Umbanda, eu completo esse ano 10 anos como dirigente de um terreiro. Então eu posso lhes dizer que na minha época, quando a gente chegava no terreiro, entrar naquele ambiente era entrar em um espaço sagrado. Nossa, eu me lembro até hoje, eu tirava o sapato para pisar onde os ancestrais baixavam. Tamanho respeito por aquele lugar que para mim era um refúgio, um bálsamo para gente que chegava agitado da rua, do dia a dia, com todos os problemas que a gente vive. O silêncio naquele local era uma regra geral. Claro que a gente conversava, né? A gente se alegrava em estar com os demais irmãos, conversava. O terreiro não podia ser um cárcere. Mas, de um modo geral, as conversas se davam num tom mais baixo, mais tranquilo. Havia momentos muito especiais no terreiro que traziam uma alegria imensa. E o primeiro deles era quando a gente recebia a defumação. Ah, que delícia! Aquele cheiro de erva maravilhoso que já nos predispunha às coisas do espiritual. Um segundo momento era quando o pai ou a mãe de santo, o mestre ou a mestra, né? Quando eles chegavam e a gente se preparava para receber a bênção dele ou dela. Isso já era um aporte de axé, né? E o grande momento, a coroação daquele momento tão especial era finalmente a chegada das entidades, dos nossos ancestrais. Caboclo, com toda aquela pujança, nos transmitia força, fé e luz, portando muitas vezes apenas uma erva e o charuto. Ali ele nos benzia, tirava o que não era bom e o que estava agregado energeticamente na gente, nos curava dos males da alma e muitas vezes do corpo também. E o preto velho e a preta velha, com toda aquela mansidão e sabedoria, com apenas um copo d'água, ou então no máximo um copo de água com sal, um raminho de arruda e pitando o seu cachimbo. Eles devolviam a nossa alegria de viver, afastavam toda sorte de males físicos e espirituais e ainda nos ensinavam o valor da paciência.
Exu e Pombagira, esses sempre foram grandes agentes da magia, da transformação do que é negativo em positivo. Com aquele modo atípico que eles têm de trabalhar, eles nos mostravam o que precisava ser corrigido em nossas vidas. Portavam charuto e cigarrilha e, quando muito, uma dose de marafo ou de cidra. A fé e o respeito invadiam o ambiente, e cada um que ali estava se sentia grato e feliz por pertencer àquele lugar, àquela egrégora. Claro que havia indisposições, né? Uma queixa ali ou ali, mas isso sempre foi coisa das pessoas, dos filhos da casa, daquele terreiro. E o dirigente, o pai ou a mãe de santo resolviam aquela situação, impondo disciplina e corrigindo o que fosse preciso trazer de volta a harmonia do local, sem que as pessoas desmoronassem no ego, né? Mas e hoje? Ah, Hoje eu percebo que as pessoas chegam no terreiro e muitas vezes não se dão conta de que estão pisando num espaço sagrado, aliás, consagrado. Eu tenho a impressão de que elas não se dão conta de que ali, naquele chão, é preciso desacelerar, é preciso acalmar, é preciso silenciar, é preciso entrar em outro clima, em outra vibe. Todo mundo quer falar ao mesmo tempo, todo mundo quer dar risada alta e muitas vezes conversarem sobre coisas que nada têm a ver com a espiritualidade. Muitos não se dão conta que para entrar em contato com a espiritualidade é preciso criar uma conexão prévia, que tem início muito antes da gira de Umbanda propriamente dita. Mas e as entidades? E os ancestrais? Como é que fica? Como é que eles agem? Eu tenho observado que em muitos lugares apenas uma espada de Ogum, aquela espada de São Jorge, né, não é mais suficiente para um caboclo trabalhar, porque a simplicidade soa para muitas pessoas como fraqueza. Se o caboclo não fizer coisas mirabolantes, não pembar inúmeros pontos riscados, que aliás muitas vezes não quer dizer nada, e cravar punhais nesses sinais, é porque ele é fraquinho. Terreiro fraquinho. Isso sem falar que as pessoas esperam que a entidade adivinhe o que se passa com elas, como se eles fossem onipotentes, onipresentes e oniscientes. Só a fumaça do cachimbo do preto velho e da preta velha também parece não ser mais suficiente. Eles têm que resolver o problema que muitas vezes cabe à própria pessoa resolver. Mas nada se compara com a atuação de Exu e Pombagira, a começar pelas vestimentas, que não guardam pertinência nenhuma com o que eles foram quando estavam encarnados. Os Exus e Pombagiras hoje precisam se apresentar como doutores de cartola e damas da corte europeia. Bebem muito, muito mesmo. Dançam a noite inteira, pedem presentes materiais e ficam performando para aparecer nas redes sociais, fazendo caras e bocas ou ostentando um luxo desmedido, de forma a atrair pessoas que só estão em busca de coisas efêmeras. Veja, a questão não está em considerar errado nós queremos ter conforto na vida, ter um grande amor, ter saúde, ter uma família ajustada ou um bom emprego. Isso é justo, é correto a gente desejar. A questão está em achar que a Umbanda se resume a isso, a shows pirotécnicos, a desfiles de moda, a barganhas com a espiritualidade e muitas vezes a psicoses coletivas. A Umbanda, minha gente, é um caminho de fé, de autoconhecimento, de desenvolvimento de um bom caráter, de contato com os nossos ancestrais. É entender que estes mesmos ancestrais não baixam nos terreiros para satisfazer os apegos materiais que eles próprios possam ainda ter. Eles baixam para nos orientar a termos uma vida boa e feliz, para nos respeitarmos mutuamente e também para respeitarmos a natureza. Aquilo que era simples e funcionava foi cedendo espaço para coisas e situações que chamem a atenção, que façam brilhar os olhos do desejo. O facão de Ogum foi substituído pela espada dos cavaleiros templários, a roupa simples por vestidos majestosos e chapéus luxuosos.
os tambores, os ilus, pela bateria e pela guitarra. Não basta ser, tem que aparecer. Tem que dar conta de situações fantásticas para que os adeptos se mantenham naquele terreiro, sob pena dele ver outro mais chamativo na internet e ir embora. A Umbanda do passado era perfeita? Não, claro que não. Muitas vertentes da Umbanda ostentavam discursos horríveis, como racismo, misoginia, homofobia, coisa que estamos todos trabalhando para extirpar da Umbanda, que é uma religião essencialmente inclusiva. E a Umbanda de hoje é perfeita? Não, também não é. Hoje, o individualismo, a competição, o materialismo e a vaidade são os piores venenos que afligem os terreiros. E aí talvez a gente se pergunte, então o que a gente faz? O que é preciso fazer? Talvez seja preciso buscar reunir o que havia de bom no passado e adaptá-lo ao modo de vida contemporâneo. Talvez seja preciso mais fé e menos vaidade, mais entrega e menos exigência, mais consciência e menos arrogância. E você? O que você acha? A Umbanda das antigas era melhor do que a de hoje? O que afinal de contas, nos motiva a procurar esta Umbanda de todos nós? Caminhos de Axé. Umbanda, sabedoria e fé para o seu dia a dia. Até o próximo encontro. Axé.